reino de Deus se aproximando e se arrepender, eu olho para a história de Jonas e eu vejo que vai começar a aparecer como jovens. E como declarado, todo mundo que está aqui, dos 70 para baixo, para cima, para o lado, é todo mundo jovem, certo? Estamos falando de um camarada que tinha um talento incrível e foi avaliado por Deus. Quem? Jonas. O texto diz que tinha tanta gente para Deus mandar para fazer a tal da pregação, porque tem uma galera show pregando por aí, eu não. Tem um povo que prega de um jeito que voa todo mundo e você ouça, não sabe para onde você está indo, mas você sai até curado dos pontos. E Jonas estava no meio disso. Aí o próprio Deus, e quando eu falo de Deus, eu não estou falando de Jesus, eu estou falando de um Deus teofânico, tá? Nesse tempo, é antes de Cristo. Cristo não tinha se manifestado em corpo humano. Eu estou falando de um Deus que do nada a voz dele bradava no céu. E qual é a estrutura? O homem suportava? Eu não sei. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus ele mandava ordem, sem precisar usar profetas. Aí Deus chega para Jonas e fala assim: o negócio é o seguinte, eu vou pedir você para você atravessar, ir até ali e pregar contra o povo daquele lugar. Prega o arrependimento, porque eu estou a ponto de destruir aquela cidade. Aí Jonas, não, está suave. Diante de Deus ele não fala nada. Quando a voz de Deus se cala, ele toma decisões. Que decisão? Eu não vou para onde Deus mandou eu ir. Eu vou pregar, mas não aonde Deus mandou. Eu vou fazer a obra, mas não do jeito que estão me pedindo. É interessante que Deus ele não impede que Jonas faça o errado. Perceba que o texto vai dizer que Jonas vai até beira-mar e quando chega lá, ele paga uma passagem e entra em um barco para ir para outra cidade com o nome de Tarsis. Ora, Deus já poderia ter intervido neste momento, antes que o pior acontecesse, porque você conhece essa história. Mas Deus deixou Jonas achar que estava passando batido. E você pode. Quanto mais sorriso, melhor. Deus deixou Jonas achar que andar errado, e pregar errado e fazer o que ele queria Meu Deus. com os talentos que pertencem a Ei, já filho de Deus, aleluia. nada. Aleluia. E ele paga a passagem, estava com dinheiro no pulso. Pagou a passagem, entrou na embarcação e falou: vou cumprir uma agenda. E sabe cumprir a agenda? No meio do caminho, começa a acontecer algo estranho. Mas só no meio do caminho. Antes não aconteceu nada. Aleluia. Desceu no bar. Boa tarde, bom dia. Como vocês estão? Todo mundo bem? Show. Vou caçar um canto para dormir. E quando chegar no destino, bater minha porta. Quem não gosta de tirar um cochilo de viagem? E ele fica. Aí no meio do caminho, porque certas coisas só acontecem na nossa vida no meio do caminho. Tem muita coisa que você fez na sua infância que está refletindo hoje depois de você casar. Tem muita coisa que você está pensando que eu tenho 15 anos, eu já passei dos 30. Tem muita coisa que eu fiz nos 15 que eu paro de pensar, eu posso ser a era doida. Eu falo, nossa, que eu fiz. E olha
Deus. Porque não consegue se arrepender antes de fazer a coisa errada. Eita. Só se arrepende quando o barco está quase afundando. E esse é o motivo de 97% da população está sofrendo depressão e jovens até se suicidando. A líder da mocidade falou aqui. E aí? Estou falando de problemas que acontecem na igreja, não estou pegando para gente, estou pegando para crente. O cara desceu no barco e foi tirar uma soneca. Ou você fala aqui para mim, tem muita gente que tem coragem de andar errado com Deus e dormir como se nada tivesse acontecendo. Meu Deus. Eita. É você tão arrumado, cheirando. É forte, hein? Você pensa assim, mas Senhor pastor, ele tem crente. Ah, meu Deus.